Muito bem, bem-vindos e bem-vindas os viajantes e conhecedores de si mesmos, Os os buscadores. buscadores, que é aqui que a gente se enquadra nessa concentração, né, Rosane, a favor de um tema que vai costurar a sua entrevista, né, essa nossa conversa com outras três, e que eu acho que é importantíssimo, porque é um tema que a gente, infelizmente, culturalmente, ainda não tem o hábito de entrar, que é pensar sobre a autorrealização, pensar sobre o objetivo da vida. Né? É algo que parece tão simples e tão básico, fundamental, para que a própria vida se desenvolva, mas infelizmente isso não é algo muito estimulado na nossa sociedade. Por diversos motivos, que nem sei se é o caso da gente entrar aqui, mas o importante é que isso seja estimulado, e é por isso também que eu te fiz esse convite, que eu agradeço tua recepção, como sempre, né? A Rosane também participou do curso online de mandalas e símbolos, e mais uma vez a gente está aqui unido para entrar nos mistérios da vida, né, Rosane? Eu te agradeço por estar me recebendo de novo, por sempre ter me recebido, na verdade, desde quando a gente se conheceu, né? E em função dessa descoberta da, do, das profundezas da vida, né, que é tão importante da gente trilhar. Eu me sinto muito honrada, quero te agradecer o convite e espero poder trocar, né? Abrir um espaço de troca, porque a gente está sempre trocando, dando e recebendo, aprendendo com aquilo que a gente mesmo fala. Sim, À sim. medida em que a gente se ouve, a gente abre também os ouvidos e os olhos para ouvir o outro. Eu Uhum. imagino que esse seja o espaço que você esteja abrindo, virtual, né, na Aham. virtualidade, mas um Uhum. espaço cada vez mais necessário nesse nosso mundo que se perde no seu processo de realização. Aham. É, a palavra autorrealização é um termo que foi muito apropriado pelas escolas de autoajuda, pelos autores de autoajuda. Uhum. Infelizmente, porque é uma palavra linda, realizar a si mesmo. Aham. Jung fala dessa realização do si mesmo através de um conceito teórico que eu gostaria de resgatar aqui, que é o Uhum. conceito do processo de individuação. Uhum. Ele fala de processo de individuação exatamente para tirar essa ideia de que a realização seja uma coisa que você alcance, que seja uma meta possível de ser conquistada integralmente. Uhum. Ele diz, é sempre um processo. Cada vez que a gente realiza algo na nossa vida, nós abrimos uma perspectiva nova de crescimento. Então, é como uma espiral ascendente. Uhum. É um processo que sempre que você fecha um círculo, tem um outro se abrindo e começando do zero. Uhum. Então, esse convite que Jung faz para que a gente possa se perceber como sempre inacabado, como Uhum. eternos estudantes, eternos aprendizes da vida, Uhum. né? É uma posição filosófica, teórica, que eu gosto de manter. Legal. Isso eu acho que vale a pena a gente entrar, né? Nesses, como você colocou antes, os axiomas que compõem a visão e a técnica, o ferramental junguiano, né? Eu queria antes que você se apresentasse, porque nem todo mundo viu a outra apresentação no curso online de mandalas e símbolos. E para quem agora, só para ter uma introdução da tua jornada até aqui. Eu sou psicóloga paranaense, eu estudei na Universidade Católica do Paraná, hoje em dia PUC, Uhum. hoje em dia ela é pontifícia, né? É, e
logo depois de formada, fui estudar no Rio de Janeiro junto com a doutora Anísia da Silveira. Eu descobri Jung, isso era início da década de 80, eu me formei em 81, fui para o Rio, fiquei 20 anos no Rio de Janeiro, inicialmente ligado ao grupo da doutora Anísia da Silveira, estudando com toda aquela amplitude, né, de curiosidade que eu tinha, de necessidade de estudo das religiões comparadas, de estudo de filosofia, estudo das mitologias comparadas e tudo que é necessário para que a gente possa começar a entender a linguagem da alma. Essa minha busca iniciou então assim, depois senti necessidade de fazer uma formação, porque começaram a me procurar como clínica, para fazer a psicologia clínica do ponto de vista junguiano. É uma prática muito difícil, né? Profunda, né? A psicologia profunda. Simples, porque quando a gente vai ver as técnicas ligadas, né, a esse axioma, como o sand play, como a imaginação ativa, a própria análise dos sonhos do ponto de vista simbólico, ela é muito natural, muito econômica nas suas formas de expressão, mas a teoria por trás é muito complexa. Então, eu nunca me sentia preparada o suficiente. Então, iniciei, logo que eu comecei a fazer a clínica no Rio de Janeiro, a buscar os profissionais para darem supervisão e foi aí que eu senti necessidade de uma formação de peso. Fiz então as provas, entrei para uma formação analítica junto à SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, me vinculei à Internacional de Zurique. Depois de terminada essa formação, voltei a estudar Freud, fui estudar com os psicanalistas cariocas, na época reunidos em torno de um movimento para estudar também técnicas reichianas. Então, a minha formação passou por todos esses momentos. E é legal ter passado assim por esses momentos, como você coloca, e em função de uma integração posterior de tudo isso, né? Na observação e no trabalho com a alma, né? Tanto, imagino, a sua alma em primeira instância e depois muitos anos de análise. Dos seus clientes, né? Seus pacientes. Então, vamos lá. Eu gostaria de pedir uma primeira introdução básica do que é autorrealização na perspectiva junguiana. Como você disse, um processo de individuação. Gostaria que você colocasse mais informações para a gente já ir costurando desde aí. Então, Bhakti, o conceito de individuação para o Jung é central, né, do processo de individuação. E, na verdade, essa realização do si mesmo implica numa visão do inconsciente completamente diferente da visão psicanalítica. Isso fez com que as duas linhas, né, a linha freudiana, psicanalítica e a linha junguiana, sofressem uma ruptura a partir do momento em que Jung começa a perceber que ele lidava com um conceito diferente de inconsciente. Mas para o leigo, o que isso significa? Né? Significa muita coisa, porque são dois axiomas. Axioma são duas raízes diferentes. Então, 2 pontos, né? Duas formas vertentes completamente diferentes de você ver essa coisa que a gente chama o inconsciente. É um fenômeno da nossa alma, ele é baseado nas coisas principalmente que a gente não conhece. Né? Para Freud, o inconsciente seria um lugar, né? Seria um aglomerado de memórias, de vivências que o sujeito passou na vida e que ele vai jogando
para dentro. Um Né? galpãozinho. Galpãozão, Um galpãozão. né? Porque a gente Não é pouca coisa. perceberia, né? Coisas conscientemente, mas à medida em que eu estou conversando com você aqui, ou que Outras a coisas pessoa está nos rolando. assistindo, Aham. tem coisas acontecendo em volta Sim. que a gente tem um pouco de consciência. Então, agora há pouco eu enxuguei aqui, né? Falei, está calor, a gente desligou o ar para não fazer barulho, né? Uhum. São situações que elas ficam em degrauzinhos Cada vez que mais a sutis. gente não presta muita atenção, mas Aham. está sendo registrado. Então, para Freud, o inconsciente seria um depositário dessas memórias, mas quando essas memórias são relacionadas a afetos, elas seriam guardadas, né, nessas representações carregadas de afeto que formariam estruturas no inconsciente que estariam perturbando a ordem, porque um afeto normal, tá calor, tá frio, é uma memória que E passa. passa, Aham. tá lá registrada. Sim. Mas quando tem uma memória perturbadora, então se eu estou conversando com você e eu estou, por exemplo, com uma dor no meu tornozelo e isso está doendo muito, então eu vou arquivar a nossa conversa junto com uma dor. Se essa dor é emocional, né, essa dor vai me incomodar tanto que eu vou recalcar, eu vou botar no inconsciente, para Freud, né, fica lá guardado no inconsciente e eu vou armar mecanismos de defesa para que eu não me lembre daquilo que me incomoda. Para que aquilo não venha à tona. Para que aquilo não me traga ansiedade. Nós temos mecanismos muito sábios. Então, essa visão do inconsciente de freudiano é a visão que mais predomina na psicologia. Quando as pessoas falam de inconsciente, de um modo geral, falam deste lugar das memórias recalcadas e dos desejos que não podem subir, né? Dos instintos que precisam ser recalcados, dos desejos incestuosos que o sujeito precisa, o ego, né? Freudiano, precisaria então suprimir para que ele não, para que esses desejos não incomodassem. Não fossem, não tomassem de assalto ali, não fosse uma surpresa incômoda. Fosse um incômodo, uma angústia. Sim. Né? E o, então, qual que é a perspectiva o junguiana? Seria sempre um fantasma que pode nos assombrar e nos trazer angústia, incômodo, desconforto, mecanismos de defesa que vão nos tornar neuróticos e que vão fazer com que a gente funcione de forma falha, que nós tivéssemos uma maneira sempre não verdadeira de lidar com a vida. Então nós estaríamos sempre usando subterfúgios, mecanismos para não sermos o que nós estamos sentindo, para não expressarmos tudo, porque tudo nunca caberia. Então o inconsciente freudiano vai ser um conceito que vai embasar técnicas de trabalho e práticas ligadas a essas técnicas, aonde nós veríamos o inconsciente como um aspecto patológico, um potencial patológico ou patologizante. E passivo, né? Ativo nesse sentido de estar provocando desconforto, patologia. E essa é a situação que acaba indo na técnica freudiana. Quando você vai trabalhar com a transferência, o analista que está na transferência, vou fazer assim um resumo bem rápido desse conceito que é da psicologia profunda, entende-se que a relação terapeuta-cliente, né, estabeleceria um vínculo forte onde o cliente poderia projetar no terapeuta o seu inconsciente e a partir dessa relação então elaborar coisas. Poder ver.
Só que se eu sou um terapeuta freudiano, se eu estou sob esse axioma teórico, eu vou entender que você vai projetar em mim os teus mecanismos de defesa, as tuas, o teu mundo recalcado, um mundo que não é permitido vir, um mundo distorcido. O incômodo também? O incômodo, né? E principalmente as fantasias incestuosas, porque é o centro da teoria freudiana. Né? Então, este é um axioma. Qual é a grande diferença? Quando Jung fala individuação, processo de individuação, é o processo, então, que tornaria o homem um indivíduo mais consciente de si mesmo como uma totalidade, um ser indivisível, né? Um indivíduo. Essa totalidade que Jung entende como personalidade, ela seria uma personalidade saudável. O inconsciente, para Jung, não seria um depositário. Ok, também teria memórias incômodas, mas na camada mais profunda, ele seria uma memória universal que nos tornaria permanentes caldeirões, né? Criativos, como se Novos essas temperos. pulsões, né? Da energia psíquica, que é o conceito que Jung usa para se referir à libido, essas pulsões, elas seriam criativas e elas teriam um devir, elas teriam uma intenção, que seria uma intenção evolutiva da personalidade. Então, mesmo os nossos sintomas, mesmo as nossas piores crises, elas estariam ali como desafios para o crescimento, o self, né? Que é esse si mesmo, que é essa instância mais profunda, ela estaria o tempo todo nos guiando na direção dessa realização maior. Por isso eu te pergunto, e imediatamente eu organizo assim o passivo e o ativo, né? Enquanto um entende que é um depositário, ou seja, onde se deposita é o que recebe, ou seja, passivo. Sim, nesse caso, sim. E o outro não é só para depositar, é para trazer um motor, né? Ou seja, é o motor e a gasolina ao mesmo tempo para que isso vá a algum lugar. Isso. Aí é o ativo, porque quem desenha, pelo que parece, esse algum lugar, ou esse porvir, esse servir, claro que já é, né, talvez algo superior, colocando assim, mas a gente está na nossa mão. Né? A autorrealização, esse caminho de individuação, está na mão do próprio indivíduo. Né? Então, a vida então toma um rumo, né? Toma um objetivo. Sim. Seja ele qual for. Na né? prática, né? essa diferença axiomática é enorme, porque se eu sou um analista junguiano, eu espero que o teu inconsciente vá transferir para mim saúde. Né? Que quando você vê em mim aspectos sombrios ou negativos, que esse embate ele está ali acontecendo porque alguma coisa, né? Ou essa alguma coisa, o self, né? Essa instância norteadora da personalidade, estaria ali empurrando aqueles aspectos para saírem, para que alguma força maior da tua personalidade apareça. Sim. Então, a perspectiva que isso causa é uma postura menos defendida do analista. Na prática, o analista junguiano ele se torna mais permissivo no sentido de se aproximar do paciente, porque ele não tem tanto medo do inconsciente do paciente. Não existe tanta dificuldade de lidar com esses aspectos, porque
há uma confiança num poder autorrestaurador da psique e numa intenção maior que está dirigindo aquele processo. Isso não torna a análise junguiana um samba, né? Um samba maluco para a gente dançar de qualquer jeito. Assim, as técnicas são muito bem estabelecidas, mas tem muitos profissionais de outras áreas, inclusive psicanalistas, por isso que eu gosto de falar de axioma, que trabalham sob essa perspectiva axiomática da psicologia analítica e não sabem. Eles não estão tão engessados no axioma psicanalítico, com medo do inconsciente do paciente, mas como a psicologia analítica é pouco difundida, eles não sabem que eles estão abaixo de toda uma teoria, uma filosofia e uma proposta técnica que poderia crescer e se desenvolver como uma ciência menos assustadora, porque a psicologia hoje em dia está sofrendo muitos ataques. Nós estamos vendo agora na França um movimento da Universidade de Paris para defender a psicologia profunda, né, de alguns indivíduos da universidade, porque a psicologia profunda está desaparecendo do ensino universitário no mundo todo. A grande chance agora é que a gente aproveite esse momento de crise teórico-científico para propor a todos os terapeutas que já estão insatisfeitos, que já estão vendo que essa perspectiva do inconsciente, que esse axioma psicanalítico, ele é incompleto, não é que ele seja errado, ele é incompleto, que essa nova formulação possa guiar uma psicologia que respeite a alma do indivíduo e a saúde que todos nós possuímos e o potencial que todos nós temos em nós mesmos para nos descobrir e nos curar. E Rosane, feitas algumas organizações, misturada com algumas críticas, né, que é importante também, eu queria mais imagens e informações sobre o que é esse tal desse caminho da individuação e como esse código, esse chamado, ele está já como uma semente dentro da alma, né? Como que cada alma já vem com esse, apesar de não sempre praticá-lo com consciência, mas já está lá uma semente da autorrealização, né? É meio que, me parece que as almas estão aí em função dessa autorrealização individual, coletiva, né, social. Pois é. Aí é que está o X da questão. Como que se dá esse negócio? Porque esse é um grande mistério. Se é um lugar que não tem fim, para onde ele vai? A teoria junguiana é muito rica, profunda e trabalhosa da gente estudar exatamente por isso, porque Jung separa o que é o coletivo do individual. Não só em termos das camadas do inconsciente, mas quando ele fala de processo de individuação, ele está dizendo que nós precisamos conhecer o mundo mítico, o mundo coletivo, a nossa memória, que é universal, da qual nós bebemos o tempo todo e nos alimentamos, para nos diferenciarmos dela. Não é para se identificar e ficar como um ser coletivo. Então, por isso que é processo de individuação. O indivíduo versus coletivo. Sair da massa. Sair da identificação com a massa e dos conceitos do lugar comum. Então, isso é o grande trabalho. Que não é se isolar, né? Esse aí que está. Pelo contrário. Essa é um grande lance, assim. Não é ir para montanha e se isolar de tudo. Não é desapegar no modo da ignorância. Não é um processo de narcisação, não é um processo de isolamento, não é um processo de fantasioso de que você se basta.
Pelo contrário, o outro, e aí já entra uma teoria muito interessante, bem atual, do Carlos Byton, né? Que ele já entra formulando a importância do outro para que a gente possa fazer a descoberta de si mesmo. Né? É muito legal, muito linda a teoria dele, Sim, da psicologia porque simbólica. é entre esse e esse que se Entre esses descobre. dois, é na relação. Aham, Então, a necessidade de entender o valor de uma relação e o quanto a gente projeta nas relações, transfere nas relações aspectos infantis, aspectos não trabalhados. E à medida em que a gente vai se relacionando, vendo o outro como um espelho, tirando desse espelho a imagem, integrando o que é nosso e devolvendo para o outro que é do outro, só isso aí que já. a individuação acontece. Então, Aham, é um processo de eu, na verdade, clivar do outro, de eu me separar do outro, de eu me separar do coletivo, entendendo quem eu sou e quem o outro é. e quem são os dois, né, também, depois? Porque a gente Uhum, bate, inicialmente na vida, a gente tem tão pouca consciência de quem a gente é que a gente uhum, projeta maciçamente o inconsciente coletivo. uhum, Então, nós olhamos para o outro e vemos deuses, príncipes, princesas, monstros, bruxas, o outro fica muito poderoso, uhum, né? E nós ficamos muito pequenos, né? E aí uhum, começam todos os problemas. Mas a força do outro, o poder do outro, é o nosso poder projetado. uhum, Então, primeiro, a gente não conhece quem é o outro, porque a gente não está vendo quem está atrás. A uhum. gente está vendo só Um o pedacinho, né? espelhamento Aham, do que a gente tem dentro. uhum, A gente está usando o outro a maior parte do tempo para se uhum, conhecer. uhum, É muito egoísta isso. Né? Isso é egoísta. uhum, Isso é narcisista. uhum, Né? À medida em que a gente entende a importância da relação como sendo todas as relações o nosso caldeirão de autoconhecimento uhum, e que as sombras vistas no outro são nossas sombras, são as nossas dificuldades, são os nossos fantasmas guardados dentro da nossa alma. uhum. À medida que nós tiramos isso do outro, é que a gente começa a ver quem é aquela pessoa. Então, às vezes, Jung dizia que a individuação começa lá depois dos 40. Né? E Uhum. às vezes a gente vê no consultório casais que são casados durante anos e não se conhecem. Né? Não sabe quem era. Meu Deus, que surpresa! Eu não sabia que fulano era assim, eu não sabia que ciclana pensava dessa maneira, porque não tinha visto ainda o outro. Uhum. Então, assim é a gente na escola, assim é a gente no casamento, nos relacionamentos interpessoais. A gente ama e odeia aspectos nossos. A gente não conhece o outro. Difícil aceitar isso, né? Muito difícil. Faz, talvez aí seja o Nigredo mesmo, né? A primeira fase. Trabalho para a vida toda, bate. Aham, E se trabalho para a vida toda, vai passar por várias etapas, aham, né? De desvelamento, de lidar com isso, a aham. De alquimia, olhar pra sujeirada. como você está se referindo, foi um processo que Jung usou como uma metáfora para o trabalho da análise, Uhum, né? O caldeirão alquímico como sendo o setting analítico, onde esse encontro sagrado se daria entre duas uhum, almas que estavam ali, porque o analista junguiano se coloca à disposição para entrar junto no processo, se misturar para poder uhum. depois ajudar o paciente a fazer essa clivagem, né, Claro. dessas fantasias de idealização do Uhum, analista. uhum, Então, na alquimia existem várias etapas. Né? Então, tem uma etapa que a gente entende muito pouco, que é a etapa inicial, que é essa Nigredo, né, que uhum. você se referia. A Mergulhado, gente né? ainda está muito na sombra, só Uhum, lidando, projetando aspectos sombrios, com pouquíssima luz sobre o que está uhum, acontecendo.
depois a gente tem uma luz enorme, a gente fica muito assustado e a gente começa a idealizar achando que a gente é só bondade, que a gente conseguiu iluminação. Uhum. Mas aí é o pior engano de todos, porque não Aí tem volta, ninguém né? iluminado. Uhum. Né? E aí a rubedo, que é a última etapa, ela é vermelha, né? Uhum. De rúbia, porque ela tem a cor do sangue. Então, para dizer que a última etapa é aquela em que a gente integra na vida, que a gente integra os símbolos, que a gente integra os conceitos na pequena prática cotidiana. E a gente faz como Jung fazia na vida dele. Ele cortava a lenha, ele pegava a água do poço, ele pintava e esculpia na torre de Bollingen, aonde ele fazia sua obra em rubro, né? O seu momento de tornar vivos, práticos os seus conceitos, a sua filosofia, a sua forma de ver o mundo. Você falou de fazer os exercícios, né? De construir, inclusive, né? E de conversar com o amigo secreto também, né? Sim. Com o amigo imaginário, que ia indicando algumas coisas. Isso aí é uma outra história, eu acho, né? Essa é uma outra Outra história. história. Mas que mostra que, apesar de parecer fora da caixinha, tem uma coisa ali por trás, assim, tem um caminho próprio e que o cara mesmo desenvolveu, que é seguro, é seguro no sentido, ele foi pelo coração dele. É seguro porque é posto em prática com simplicidade. Uhum, Tudo que é verdadeiro é simples. uhum, 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 Quando ele se reunia com os alunos, Jung, lá em Zurique, na formação, as primeiras formações, quando ele ainda era vivo, e ele ia examinar os analistas, candidatos, ele uhum. dizia assim: o senhor fulano de tal, que era o jardineiro que estava ali no jardim, vem aqui, por favor. É. Daí ele pedia para os alunos, então agora o senhor explique o que é arquétipo para o senhor fulano de tal que estava ali cuidando das flores no jardim. Uhum. E aí os alunos ficavam perplexos, assim, mas, E agora? e agora? Né? Bom, se você sabe o que é arquétipo, você consegue explicar para qualquer pessoa. Se você não sabe, né? Para explicar com simplicidade é porque ainda não sabe. Então, assim é a psicologia. A psicologia é a ciência da alma, Bhakti. É a ciência para compreender como é que esses fios, né, desse tecido delicadíssimo que são os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sonhos, que a nossa vida espiritual, né, Uhum. constitui como se fosse um esqueleto sobre o qual se deposita a nossa matéria. Uhum. É um, um mundo tão delicado, tão fino, Uhum. essa essência Uhum. que nós trazemos, que a gente não tem como desrespeitar, tratar isso como um objeto. É Uhum. dizer que a alma, ou que a psicologia, que é o estudo da psique, é só um estudo do comportamento, ou dizer que a alma é só patologia, que a alma é só desejo Uhum. incestuoso. É. Não, a alma é a estrutura dessa mágica que se chama vida. Uhum. E que Né? está em desenvolvimento, né? É Não, um não se milagre, é um cerca, é mistério. inabarcável. É. Uhum. Então, o cientista da alma, ele precisa abrir a cabeça e abrir do ponto de vista com seriedade, cientificamente, Uhum. né, as possibilidades conceituais e teóricas para crescer como cientista da alma. Tem Uhum. muito Uhum. para estudar, para a gente entender esses mecanismos formativos desta substância
que dizem nas religiões que é a única substância que resta depois que a gente deixa essa casquinha material. Rosane, uma última pergunta. Como funciona o convite ao processo de individuação dentro da alma? O convite geralmente começa com muita angústia. A pessoa se sente angustiada. Frustrada? E às vezes parece doente. Todas as nossas inadaptações, inadequações, todos os nossos sintomas, eles estão ali para dizer, aqui tem angústia. E quando tem angústia, tem tensão. Quando tem tensão, tem um rio querendo abrir espaço para que ele saia. Hoje de manhã, uma amiga me contava que ela plantou uma semente de baobá. E o baobá, em pouco tempo, cresceu muito. E ela viu que aquele vaso, por mais terra que ela tivesse colocado, não ia dar conta. E ela falou, como é que eu vou fazer com esse baobá? Porque se eu plantar em qualquer terreno, daqui a pouco, essa árvore ela é gigantesca. Eu vou plantar em algum lugar que alguém vai tirar, porque vai incomodar, vai ocupar muito espaço. E ela lidou até que conseguiu uma reserva ecológica que aceitou e eles plantaram num terreno digno de um baobá. E a árvore está crescendo maravilhosamente. Então, identificar, né, quando essa angústia vem, que tipo de árvore que está ali, que espaço ela vai precisar, se ela vai precisar de luz, se ela vai precisar de sombra, se ela vai precisar de muita água, de pouca água, quanto aquela alma às vezes está ficando doente para dizer eu sou muito grande para o lugar que me deram nesse mundo, por favor me tire daqui. Sim, sabe, eu lembrei de uma história que no templo eu me aproximei de um monge e uma vez eu falei assim, olha, eu tô muito frustrado. Isso faz um tempo. Eu não tô tão frustrado agora. Mas naquela época eu estava bem frustrado e eu falei isso pra ele, tô muito frustrado. E ele me respondeu assim, que bom. Que bom, que ótimo sinal, ele falou. E depois, em outra palestra e tal, eu fui entender que ele achava aquilo bom exatamente porque era um sinal que eu não estava louco. Ele falou assim, isso aí é um sinal que você não cabe, como você disse agora, não cabe nesse papel, nesse já está na hora de trocar o corpo. É igual um bicho que troca de corpo. Você já imaginou se cada vez que alguém disser para um médico ou para um psicólogo, olha, eu estou frustrado, a pessoa disser, então você está deprimido, você toma tal remédio. Né? Vamos abafar essa angústia, vamos abafar essa depressão. Não precisa ver de onde vem, porque vem, só termina com isso aí. O que a gente vai fazer é matar todos os baobás, né? Todas as grandes árvores. Não precisa de baobá, né? Tipo assim, pra que ter onde crescer? Daqui a pouco só vai ter arbusto mesmo. Galinho fino, que quebra fácil, de novo, né? Então tá, Rosane, a gente vai abrindo aqui, vai abrindo mais, né? Mas eu acho que exatamente para cumprir esse propósito, né, dessa nosso encontro, dessa nossa conversa, que é fazer com que a gente reflita onde plantar a nossa árvore, como cuidar dessa árvore, o que é essa árvore, né? Sabe, quais são os frutos. E se a gente é macieira, a gente não vai dar pera nem banana, não adianta forçar a barra porque o marido só gosta de pera. Né? Ou o marido, ou a sociedade. Ou a sociedade, ou o pai e a mãe. Uma cobrança, né? E poder dar espaço, né, para essa árvore da vida, né, que é individual, é do nosso coração, do nosso ser, responsabilidade do nosso ser, né, que ela possa crescer no lugar certo, né, que esse vídeo então participe para isso. Eu agradeço tua recepção novamente, pra gente conversar sobre as coisas e que a gente ainda faça mais disso. Eu que te agradeço por você abrir esses espaços de luz. Ei.
Muito obrigada. Vamos junto. Valeu, Rosane. Firmeza mesmo. Valeu mesmo.